Glória a Jesus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor mais uma vez. Amém, irmãos. Que Deus possa abençoar a minha e a sua vida no nome de Jesus. Amém? Então, vamos à palavra do Senhor. Já ouvimos louvores, já nos alegramos, né? Louvamos ao Senhor. Está na hora de nós meditarmos um pouquinho nesse tempo que nos resta na palavra do Senhor. Se você tem a sua Bíblia, abra ela por gentileza. No livro de São Mateus, capítulo 25. Livro de São Mateus, capítulo de número 25. Glória a Jesus. Quem encontrou diz amém. Possa ser que a minha tradução seja um pouquinho diferente dos demais irmãos, mas vai ser de boa compreensão de todos os ouvintes da palavra do Senhor. Amém? Diz assim as Escrituras, ou o título do texto: a parábola das 10 virgens. Versículo 1 diz assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis aí o noivo! E saíram ao encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes ao que vende e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas ou preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E você diz amém. Segunda carta, ou primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 19. Amém? Quem achou diz amém. Diz assim o texto sagrado: não apagueis o espírito. Vou repetir: não apagueis o espírito, e não desprezais as profecias. E você diz amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, essa é a tua palavra,
essa é a tua igreja e esse é o teu povo, Senhor. Estamos reunidos perante a tua presença para te adorar e ouvir também a tua palavra. E nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que teu Espírito venha esclarecer as nossas mentes, que teu Espírito venha falar aos nossos corações, que teu Espírito venha trabalhar essa noite, como já tem trabalhado, convencendo os corações. Nós lhe pedimos no nome de Jesus, tudo aquilo que tenta prender o entendimento do teu povo, para não ouvirem a tua palavra, para não chegarem à verdade do conhecimento da tua palavra, verdade essa que liberta. Eu te peço, repreende ele agora, toda potestade, todo demônio que tenta contra a tua igreja, que tenta contra essa mocidade, esse ministério, seja repreendido pelo nome santo de Jesus. Nós te pedimos também, Senhor, cerca essa casa com as muralhas e colunas de fogo, Senhor. Nós estamos em tempos de guerra, Senhor amado, e nós te pedimos também, abra a porta da palavra nessa casa. Abra a porta do conhecimento dessa casa. Abre a porta dos teus mistérios, das revelações aos teus profetas, Senhor. Abre a visão espiritual do teu povo, para que possa contemplar os teus mistérios. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. E você diz amém. Podei-vos assentar, irmãos. Quem me ouve diz amém. Glória a Jesus. O texto aqui que acabamos de ler é um texto que fala a respeito daquilo que há de acontecer nos finais dos tempos. A Bíblia diz, e Jesus, liberando a palavra de conhecimento, Jesus traz as palavras como um alerta para a igreja do Senhor. E a igreja que acredita que esse Cristo é verdadeiramente o nosso Messias e o nosso Redentor, tem que ampliar e tem que escutar e colocar em prática aquilo que está escrito e determinado para acontecer no seu devido tempo. Entenda que essa palavra é a nossa regra de fé e conduta. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a nossa regra de fé. Eu creio no que está escrito. Você crê? Eu creio, porque a minha fé foi aumentada ao ouvir a palavra. Não é palavra do Deus desse século que está mudando as mentes. Não. A fé que me motiva a crer a cada dia mais nas veemências dos textos escritos aqui, é as palavras de Jesus, ou a palavra de Deus. E a fé vem por ouvir, não é qualquer coisa, tem que ouvir palavra. Se não for palavra, é procedência maligna, ou lorotas que falam e dizem por aí. Muitos estão trocando a palavra por pregadores coaches, para amaciar o ego do ser humano, para ver se ele fica de bem, para ver se ele para de chorar, mas sendo que a Bíblia, ela tem que se cumprir sobre a terra.
Tem pessoas que esqueceram que essa palavra, ela irá se cumprir. Queiram ou não, a palavra se cumprirá sobre a terra. Pode mudar reis, pode mudar governos, pode ter rumores de guerras e guerras, pode ter pestes, doenças, catástrofes, mas a palavra dita e lançada pelo Todo-Poderoso, ela se cumprirá, detalhe por detalhe, vírgula por vírgula, parágrafo por parágrafo, se cumprirá o que está escrito na palavra. Tem algumas pessoas tentando fazer um novo evangelho, um novo aprendizado, uma nova palavra. Alguns que estavam no nosso meio, conhecedor da palavra, doutrinador, teólogos de mãos cheias, fala o hebraico, o grego, o aramaico, fala até a língua dos anjos, né? Se você for analisar, parece que é o quarto da trindade, de tanta autoridade que o homem tem, mas alguns deles estão tentando reformular a palavra, estão tentando colocar segundo o evangelho do pecador, segundo o evangelho das suas práticas, segundo o evangelho das suas vontades. E aí tem muita gente que abre porta, tome a sua cruz e siga-me. Se quiser morar no céu, tem que todos os santos dias negar a si mesmo, as suas vontades, os seus desejos, maliciosos. Tem que deixar de lado para obter e entrar pelas mansões ou portais sagrados. Você acredita nisso ainda? Porque ele vem. Antes de ele vir ou chegar, sempre Deus levantou e ainda está a levantar os seus profetas, como João Batista, para preparar o caminho e anunciar. Ele vem, mas tem alguém para preparar o caminho. Segundo os textos de Ezequiel, se não me falha a memória, ele diz assim, se tu vê o teu irmão, ou se tu sabe de alguma situação, se você pode orientar ele, se você sabe de alguma verdade, e você não falar ou não orientar ele, ou não tirar ele de certas situações, o sangue dele será sobre a tua cabeça. Mas aquele que falar, ensinar, pregar a verdade e dizer segundo as escrituras, esse será isento do sangue do tal fulano que está do lado. Entenda que quando se anuncia, ele vem, o Todo-Poderoso levantou o profeta Isaías, mas uma certa vez Deus falou assim, não estou me agradando das festas que vocês estão fazendo na terra, porque vocês me adoram de dia e à noite se deitam com deuses estranhos. Vocês cantam para mim, se consagram para mim, mas à noite vocês parecem que não me conhecem. Parece que vocês não têm uma identidade. No dia me adora, mas à noite vocês não conseguem permanecer na minha presença. E eu vou falar para vocês,
Não quero esse tipo de culto. Eita, irmão, me mandaram pregar sobre isso aí, eu vou pregar, ele vem. Mas antes dele vir, ele vai usar os profetas para falar. Olha aí, cuidado, porque a glória não é de quem canta na terra. A glória não é de quem prega na terra. A glória não é de quem toca na terra. A glória é dele. Então, que diminua eu e que ele possa aparecer. A glória pertence a ele. Entenda que quando se anuncia, ele vem, ele preparou um profeta chamado Amós. Da onde vinha Amós? Amós era boiadeiro. Amós preparava o terreno, o arado. Mas a Bíblia diz que as palavras de Amós eram tão duras, porque Deus dava essa palavra a ele, que alguns homens daquela época da monarquia não queriam que Amós profetizasse. Ao ponto de Amós falar, não era nem para mim estar aqui. Era para mim, estar lá no meio do boi. Mas Deus me chamou. Eu não sou nem discípulo de profeta, nem participei da escola. Mas Deus me chamou para pregar uma palavra de arrependimento para vocês. É uma palavra dura, mas é uma palavra que vai tirar o câncer e arrancar e fazer aquele sangue pisado sair e passar um sangue novo aí dentro. Os profetas do Senhor passaram por muitas lutas, ao ponto de Jeremias estar profetizando e alguns falarem, joga ele dentro do calabouço, joga ele lá embaixo, porque não queremos ouvir ele aqui não. Joga ele lá, porque as palavras dele estão tocando na nossa vida e a gente não está gostando. Nós não estamos gostando, mas o homem lá de baixo falava, ele vem, hein? Ele está chegando, hein? Pode tentar travar, manipular a terra, mas deixa eu te falar, tem um relógio espiritual. E esse relógio não para. Esse relógio continua andando. Os homens podem tentar modernizar, entrar num processo novo, mas Jeová vai falando, pecado é pecado, lá atrás e continua sendo aqui. Porque para entrar, alguém tem que avisar, ele vem, mas na casa dele não entra pecado. Ele vem, as mansões são grandes, mas lá não entra angústia. Lá não entra coisa errada. Lá não entra pessoas que se dizem ser, ao ponto de negarem a Cristo quando estão em certos lugares. Sabia que teve crente que participou do Rock in Rio? Pegou, né? Sabia que teve crente que preparou o seu... Não, eu vou curtir uma tal banda. Deixa eu te falar. Ele vem. E na casa dele, segundo o profeta Elias, ele falou, decidi hoje. Se Deus é Deus, adorai a Deus. Se Baal é Deus, adorai a Baal. Mas ele vem. Ele está chegando. Eu fiz essa introdução para você entender que quando Jesus vai falar a respeito daquilo que há de acontecer, da manifestação dele no seu reino de glória, ele compara e ele tenta simplificar aquilo que para alguns é muito complicado. Aí ele fala, o reino dos céus será semelhante. Aí ele pega 10 moças e fala, igual a 10 virgens, ou semelhante a 10 virgens. Elas estavam convidadas para um casamento.
e todas elas estavam arrumadas. Segundo o texto, todas virgens, arrumadas, e todas com as suas lâmpadas. Mas, porém, entretanto, pontinho, pontinho, a Bíblia vem dizendo, mas tinha uma diferença. 5 delas eram nécias, e 5 delas eram prudentes. A Bíblia diz que as nécias não levaram a reserva do azeite, mas as prudentes levaram a reserva do azeite. A Bíblia diz, e tardando o noivo, todas dormiram até mais tarde, ao ponto de ouvir um grito dizendo, aí vem o noivo. Quando elas ouvem, todas se levantam, mas tem algo que aconteceu no meio do caminho ou no meio do sono. As prudentes estavam com as suas lamparinas a todo vapor, mas as nécias estavam decaindo porque não tinha mais da onde tirar o azeite. Elas, falando diretamente com as prudentes, pediram, me dá um pouco do vosso azeite. As prudentes falaram, você conhece a história, não podemos, vai faltar a nós, e a vocês também, mas faz assim, vai a quem vende o azeite. Aqui está simbolizando um casamento, a igreja do Senhor com o noivo. Mas para entrar dentro desse casamento, e o ritual do casamento é diferente do ritual aqui no Brasil. O noivo, ele é o cortejado, ele é o desejado. A noiva esperava e ele vinha pelo caminho com os seus amigos. E aí o noivo chegava em um determinado local e anunciavam o noivo, anunciavam ele, mas quem anunciava era o melhor amigo que anunciava ele. Entenda que quando se anunciava ele, era por volta de 7 horas da noite ou 8 horas da noite, porque o casamento lá é quando se levanta a primeira estrela, ou aparece a primeira estrela, ali começa a cerimônia de casamento. Então o casamento, era na parte da noite. Tardando-se o noivo, elas dormiram. E quando as nécias saíram para buscar azeite, as prudentes entraram com o noivo e fechou-se a porta aonde eles estavam festejando. A Bíblia diz que as nécias chegaram e bateram na porta, mas sendo que alguém de dentro da casa falou, ei, eu não vos conheço, não sei quem vocês são, porque se convidava de dia, e não era igual hoje, essa tecnologia toda que nós temos, a luz, à noite não tinha luz. E como é que se fazia para entrar numa festa de casamento à noite sem o convite? Tinha que ter a lâmpada. A lâmpada era para quê? Para iluminar o caminho e também para colocar e refletir no seu rosto para quem está lá dentro saber quem está lá fora. Vai pegando a palavra aí, irmão? Essa lâmpada, segundo os historiadores, essa lâmpada, ela está presente nas nossas vidas.
E para deixar ela acesa é necessário azeite. Ela não se acende de outra forma, não. Ela não se acende, né, com álcool, né? Ela se acende só com o óleo. E segundo os historiadores, e a palavra vem dizendo, que o Espírito Santo, ou o óleo, tipifica o Espírito Santo, ou representa o Espírito Santo. Alguns estão fazendo culto, mas se esqueceram de trazer ou convidar o Espírito Santo para o meio. Alguns cantam, adoram, levantam a mão, mas o Espírito Santo está falando: eu queria tanto fazer parte do teu culto, eu queria tanto que o teu culto não fosse emoção, porque Ele te conhece. Antes de tu soltar uma palavra, Ele te conhece. Parece que em algumas igrejas, pastor, o Espírito Santo está lá do outro lado da rua, falando: deixa eu entrar, deixa eu mover, deixa eu cantar junto, deixa eu adorar junto com vocês. E alguns estão falando: aqui tu não entra, aqui tu não faz, aqui tu não manifesta. Eu sou da época, e eu creio que muitos são aqui, que o Espírito Santo de Deus trabalhava de uma forma tão grandiosa que a gente ficava com medo de atrapalhar o Espírito Santo no culto. E a gente ficava assim: Espírito Santo, é para dar oportunidade para quem? É para fazer o que agora? E como é que é, Espírito Santo? É assim? Se eu estiver errado, você me ajuda. O Espírito Santo fazia a pauta do culto. Você se lembra disso? Se lembra quando o Espírito Santo gritava o nome de alguém na igreja, dizendo: o fulano de tal vai cantar? Por quê? Eles estavam ensaiando dentro de casa e vai cantar uma música aqui porque Deus vai entrar nesse cinema. Como é que eram os pregadores? Ei, pregador não era nem anunciado. O Espírito Santo gritava o nome de alguém na congregação e falava: a palavra está contigo, obreiro. Se lembra disso? Ou será que o Espírito Santo emudeceu e não fala mais? Parece que a gente está fazendo culto programado, tudo dentro de uma caixinha. Aí o Espírito Santo está falando: eu vou quebrar a caixinha, porque eu não habito dentro de caixa. Parece que estão limitando a ação do Espírito Santo. Onde já se viu isso? O homem tentar mandar no Criador. E ele está falando: eu fui enviado por Ele para trabalhar na igreja, mas tem alguém tentando embarrear. Tem gente que tem medo, porque ele revela o oculto e escondido. O Espírito Santo está falando: eu quero trabalhar, eu quero fazer, mas para fazer, ei, deixa eu te falar, tem que ter um tempo com Ele. Qual é o tempo? Joelho no chão. Estão ensinando para a garotada que está chegando agora, para alguns, dizendo: não precisa tanta oração não, é só pregar uma boa palavra, cantar um hino melódico, e aí todo mundo chora, e aquela coisa. Para com isso. Você não foi chamado para mexer com a emoção de ninguém, você foi chamado para pregar a palavra, como ela deve ser pregada. Tem jovem doente dentro da igreja, sabe por quê? Alguns não estão deixando. O Espírito Santo está falando: deixa eu trabalhar. Essa é a minha área de curar. Essa é a minha área de fazer. Mas alguns não querem deixar Ele trabalhar, ao ponto de apagarem a ação dele dentro da igreja. É Ele que convence. Se não for Ele na minha boca hoje, não adianta pregar aqui em cima.
Se ele não manifestar a glória dele, não adianta. Se ele não visitar o culto e levar com gemidos inexprimíveis as nossas angústias e nossas orações, ei, o culto não adiantaria. Ele está falando, eu quero passagem, eu quero trabalhar. Eu quero liberdade. Eu quero fazer. E tem gente monitorando o Espírito Santo. Jesus, eu estava com um rolo, Jeová fez assim, ó, e eu vou entrar no que Jeová está mandando entrar. Eu quero fazer, para de monitorar o Espírito Santo. Para de botar, não, se eu só pode aqui Espírito Santo, ali não pode não. Aí ele está falando, eu vou entrar ali. Eu vou fazer ali também. Eu vou manifestar agora lá na tua igreja. Eu fui separado e enviado para isso. Para convencer. E ele está falando, para mim trabalhar na tua vida é necessário. Ei, estou batendo a porta, não sou mal educado. Estou pedindo, posso entrar? Porque até tem lamparina, mas não tem o azeite. Porque o azeite é de vez em quando. É festividade, eu vou pegar um azeite. Eu vou ficar hoje com azeite. E ele está falando, eu quero que tu tenha azeite e quero que tu tenha um recipiente da reserva do azeite. O apóstolo Paulo, ele está meio que falando assim, ó, por gentileza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por gentileza, quase que ele fala isso, é conjectura. Ele está falando, ó, não apagueis o Espírito. Tem gente que vem para o culto, irmão, ele fica com a cara amarrada, cara de delegado, parece que comeu e não gostou, vem para um lugar de alegria, mas ele não consegue se alegrar. Tem gente que limita o Espírito Santo, ó, só pode trabalhar até aqui. Aí ele fala, eu quero trabalhar mais, mas você não deixa. Tem pessoas que vêm para o culto e o Espírito Santo está falando, eu cria expectativa, meu filho, que quando tu cantar aquela música, o negócio vai pegar, o fogo vai descer. Mas tem gente que fala assim, não, para quê? Tem que santificar. Tem que largar o pecado. Para que isso? Não, vamos fazer a seguinte coisa. Fica aí, Espírito Santo. Ele está aqui, irmão. Sabe que ele está aqui? Ó, ele está aqui, ele desceu comigo aqui, ó. Ele está aqui do meu lado. Você não está vendo, não? Ele está aqui. Ele está aqui, ó. E ele está falando assim, no meio desses jovens eu vou separar para um obreiro ali em cima, irmãs do círculo de oração, jovens para tocar. E ele está passando aqui, tocando em cada um. Parece que não está acontecendo nada, né? Mas ele está passando e está falando, eu quero uma vida diferente. Eu quero uma vida dedicada. Eu quero uma vida consagrada. Remina, súbia. Não adianta ter lamparina se essa lamparina não serve para nada. Tem que ter azeite dentro dela. É necessário tu acertar a tua vida e falar, Senhor, eu sei que o Senhor está vindo, então faça conforme o teu querer. Trabalhe, Espírito Santo. Trabalhe, Espírito Santo. Faz, Espírito Santo. Alguns estão olhando a igreja e estão falando assim, ó, desde a época da minha tataravó, que eu ouço esse negócio de Jesus vai voltar. Quer saber? Eu vou continuar na mesma. E ele está falando, continua. Vou até fechar a Bíblia, porque eu já passei um pouquinho, pastor. Se quiser, continua. Mas o que eu tenho para a minha igreja e aqueles que querem que a sua lâmpada seja acesa e brilhe, brilhe, brilhe mais ainda, aqueles que querem, eu vou fazer um movimento na vida deles celestial. Tem uns que querem e tem outros, pastor, que não querem. Mas o Espírito Santo me trouxe aqui para ter uma conversa e ele está falando, eu quero trabalhar de um jeito diferente.
chega de chegar no culto, a gente sabe quem vai cantar, pastor, o que vai cantar, a palavra que vai dizer. O pregador parece que ele, parece que a igreja sabe que ele vai pregar, aí o Espírito Santo está falando, eu quero mexer no culto. Eu vim como profeta de Deus aqui, irmão. Eu quero mexer no culto. Está na hora de eu tirar aqui e colocar aqui. Está na hora de eu levantar novos jovens. Eu quero mexer. E tem gente achando que é dono. E Deus está falando, tu não é dono de nada. Eu te coloquei momentaneamente na frente desse grupo, na frente dessa liderança. Eu te coloquei momentaneamente. O que eu tenho para fazer é grande. Mas se tu for pedra de tropeço para tentar atrapalhar aquilo que o Espírito Santo quer fazer, ele vai te arrancar. Porque aqui não tem cadeira cativa. Aqui tem o mistério de Deus. A unção não desce porque é aparente, a unção desce pela chamada de Deus na vida. Entenda aqui, irmãos, em nome de Jesus. Tem algumas pessoas que já não pregam isso, que ele vem, que a trombeta vai soar, que vai ser aberto os 7 selos. Para isso? Não. Querem saber da chave do carro do ano. A chave da casa. Alguns estão tentando manipular a mente dos jovens para falar, ei, esse negócio batismo com o Espírito Santo, já foi época, ainda aqui acontece. E Deus está falando contigo, eu tenho uma chamada para você. Eu tenho uma chamada. Eu tenho algo diferente na tua vida. Até quando tu vai correr do meu propósito? Deus está falando com gente aqui dentro. Até quando tu vai esperar envelhecer para se entregar na minha obra? Vai esperar acontecer algo lá na frente para você me entregar toda a tua vida e o controle dela para me trabalhar na tua vida? Você quer deixar o tempo passar? Mamãe chegava para mim, chega até hoje e fala, não brinque com as coisas de Deus. Esse púlpito é santo, então vigia o que tu está fazendo, como tu toca a bateria, faça direito. Porque deixa eu te falar, tentaram levar fogo estranho para a presença de Deus, Nadab e Abiú, o Todo-Poderoso falou, aqui não. Porque as coisas são santas. Ainda tem diferença entre o santo e o profano. Deixa eu te falar, o que ele tem para fazer na tua vida é tão grande, que ele está te pedindo o tempo da santidade, ele está falando, eu tenho algo diferente, mas é necessário tu entrar nesse caminho de santidade comigo. Quem entende essa palavra, irmão? Quem entende que o Espírito Santo está falando nessa casa segundo a sua palavra? Com a permissão do pastor da igreja, fique de pé comigo essa noite.